Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos, companheiros de fé espírita, que nós juntos possamos aqui refletir um pouquinho mais sobre essa abençoada doutrina que nos traz tanta ferramenta para a gente poder fluir melhor aqui nesse plano material e assim buscar um desencarne mais tranquilo, um segmento de vida mais tranquilo. Então vamos lá, hoje, para a gente poder se situar, eu vou lembrar um pouquinho de alguns conceitos espíritas, para a gente poder então entrar no nosso raciocínio mesmo. O que a doutrina espírita traz de informação para a gente? Que nós somos espíritos imortais, então nós fomos criados por Deus em algum momento, fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento, e começamos uma jornada de aquisição desses conhecimentos, sejam eles de ordem intelectual, ou seja, conhecimento teórico mesmo, conhecimento de matérias e conhecimento de tudo que existe, e conhecimento de ordem moral, que é a capacidade de fazer escolhas que sejam compatíveis com essa moral cristã, com o bem. Então, nós estamos nessa jornada de entendimento, de compreensão, de trazer bagagem para dentro de nós mesmos, né? Então a gente não está fazendo uma jornada evolutiva do outro, estou fazendo uma jornada evolutiva minha. E essa jornada evolutiva, ela se faz através de um processo. Que processo é esse? Eu fui criada espírito, então minha condição natural é de espírito, essa é a minha condição. Só que para que eu possa trilhar essa jornada de maneira mais rápida, foi criado esse mecanismo que em determinados períodos, eu adentro um plano material, porque eu fui criada lá no plano espiritual. Então, eu adentro esse plano material, que é essa matéria mais densa, essa que a gente está aqui, que a gente pega, que a gente vê. Por quê? Porque ela traz uma série de limitações ao espírito que vai fazer com que ele avance de maneira mais rápida. Então, esse processo de nascer no plano material, ficar aqui por determinado período e depois retornar ao plano espiritual, faz parte de uma jornada evolutiva. E é feita para que a gente ande de maneira mais rápida. Por quê? Porque quando nós fomos criados, eu já falei, foi simples e ignorante, eu não tinha conhecimento. Só que quando nós fomos criados com um objetivo final. Eu vou chegar num ponto mais alto dessa evolução, eu vou chegar num degrau que eu tenho que alcançar, e que todo espírito que é criado, que está sendo criado no exato momento, porque Deus não cessa a criação nunca, todos eles vão alcançar esse patamar. E que patamar é esse? De espírito puro, que é um espírito que já compreende Deus, que é um espírito que é meio que co-criador. Ele ajuda Deus nessas criações, ela ajuda Deus nos universos, nas galáxias, enfim. Cada um é dada a responsabilidade de acordo com aquilo que pode assumir, né? Eu não assumo mal, assumo minha família, minha profissão, mas o espírito puro vai assumir muito mais responsabilidade. E ele faz isso de maneira tranquila, ele faz isso com uma felicidade plena, que não é a felicidade que a gente conhece aqui no plano material. A gente tem lampejos de felicidade aqui, a gente oscila muito, né? Uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal. Então, isso não é a felicidade plena. E a felicidade que ele fala não é a felicidade de, comprei um negócio bonitinho, que legal. Não, não é isso. É aquela coisa que te preenche lá dentro. Uma felicidade que nada abala. Então, isso é a condição do espírito puro. E a gente, naturalmente, a gente tem esse desejo. Porque nós somos chamas divinas. Nós somos reflexo do Criador. Ele, quando me criou, jogou uma centelha aqui dentro. Por isso que Jesus diz, faça brilhar a sua luz. Porque a gente tem essa luz aqui dentro. É que a gente abafa ela com as escolhas erradas que fomos fazendo. Então a gente precisa ir tirando essas camadinhas de escolha errada, transformando isso nas escolhas certas, que aí naturalmente essa luz vai transparecer. Então essa é a minha condição. Então estou me situando. Eu sou um espírito imortal, criado por Deus, com o objetivo de ser feliz, de alcançar minha perfeição espiritual. Para que eu faça isso, eu preciso desses momentos aqui no planeta Terra, aonde eu vou então adquirir conhecimentos e refazer coisas mal feitas lá atrás.
em determinado momento eu volto para o plano espiritual e essa história vai se repetindo de tempos em tempos. Para facilitar a gente se situar, a doutrina espírita, lá no primeiro livro, já que a doutrina espírita ela é um conjunto de informações trazidas do plano espiritual para o plano material. Então nós temos aqui médiuns, que são intermediários, que têm mais facilidade de captar esse plano espiritual, e eles trazem essas informações. Isso começou lá meados do século XIX, 1800 e alguma coisa. Depois, quem quiser vai se instruir melhor sobre a história do espiritismo, que é bem bacana. Quem não assistiu, tem o filme sobre Allan Kardec, que já te dá uma boa ideia de como surgiu tudo isso. Mas fato é que ela veio aí para ficar, porque essas informações começaram lá, mas continuam vindo, né, ao longo dos anos, porque o médium de hoje também recebe mensagem dos espíritos, e assim como a gente vai modernizando os conhecimentos, as informações vão sendo trazidas de acordo com aquilo que a gente já tem capacidade de compreensão. Então, para a gente poder se situar, poxa, eu sou um espírito, eu tenho uma jornada. Onde é que eu tô nessa jornada? Será que eu tô no começo? Será que eu tô no meio? Eu já tô adiantado? Como é que eu tô nessa escala de evolução? Os espíritos trouxeram para nós uma divisão que é meio didática. Ela não é muito assim certinha, tá? Eu posso estar dando uma oscilada entre uma história e outra, que eu já vou falar para vocês entenderem. Então isso tá lá no Livro dos Espíritos, quando eu falo de escala espírita. Questão número 100 do capítulo 1. Então, Livro dos Espíritos, questão número 100. Ali tá mais explicadinho. Eu vou te dar só uns tópicos para a gente poder se situar. Então, ela divide essa escala espírita em 3 ordens: terceira, segunda e primeira ordem. Dentro dessas ordens tem umas subdivisões que eu não vou tratar. Então, a terceira ordem, o que ela tem? Ela tem os espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, eu tenho os bons espíritos. E na primeira ordem, eu tenho os espíritos puros. Então, já sei que é imperfeito, bons e puros. O que ela me traz de caracteres gerais dos espíritos imperfeitos? Eles têm predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, já tem muita coisa que não sabem ainda, orgulho, sabe, que não se acha melhor, se acha dono da verdade, egoísmo e demais paixões que são consequências do egoísmo. Então, o egoísta é aquele que é tudo meu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, é a minha família primeiro, então, esse é o egoísta. Tem intuição de Deus, mas não compreende muito bem Deus. Então, onde é que eu consigo me encaixar aqui? Em algumas coisas ali eu me encaixei sim. Mas vamos lá, vamos continuar. Segunda ordem, bons espíritos. Então, deixa eu ver se eu tomar para essa do que para a primeira. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Compreendem Deus e o infinito. Já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que faz e pelo mal que impedem. O amor que os une não tem a perturbação da inveja, do remorso, do ciúme. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os semelhantes. Não os movem o orgulho, o egoísmo, a ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem. Parei aqui. Já vi que eu não estou nessa segunda ordem ainda. Em alguns momentos eu passeio por ela, mas em outros eu estou bem longe dela, tá? Porque eu não posso dizer que eu nunca sinto ódio, rancor, inveja, ciúme. Eu não posso chegar e falar isso. Eu não posso dizer que eu compreendo perfeitamente Deus. Infelizmente, algumas vezes, a predominância da matéria sobre o espírito nas minhas escolhas. Escolho mal, vejo depois, tenho que refazer. Então, eu sei que o meu caminho está indo para lá, mas eu não estou lá ainda. E na primeira ordem, eu tenho os espíritos puros. Nenhuma influência da matéria
têm superioridade intelectual e moral absoluta, ou seja, não tem que aprender mais nada, eles já aprenderam e apreenderam tudo o que precisava. Não precisam mais sofrer provas nem expiações. Por quê? Porque as escolhas de um espírito puro, elas são 100%, são totalmente de acordo com a lei de Deus. Quando a gente escolhe de acordo com a lei de Deus, perfeito, tá certo, não tem que refazer mais nada. Quando a gente desvia dessas escolhas, quando eu escolho em desacordo com a lei de Deus, opa, saí fora da linha reta, vou ter que voltar para ela. É aí que entram provas e expiações. Então, o espírito puro não passa mais por isso, porque ele já está ali, ó, 100%, a cabecinha dele e desígnio de Deus já está alinhado. Gozam da inalterável felicidade. Não sou eu, a minha felicidade muda numa fração de segundos, dependendo do que acontece. Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia de que nós ainda estamos ali, ó, no começo pro meio, né? Bem no começo, querendo ir pro meio dessa nossa jornada. Então, pra gente se colocar no nosso lugar, peraí, só sei que nada sei, já teve um filósofo que disse isso. Então, eu não tenho que sair por aí se achando o dono da verdade e que as minhas escolhas são sempre as corretas, porque eu sou tudo de bom.com.br. Não sou, sabe? Às vezes eu escorrego, às vezes o meu sentimento é péssimo e eu tenho que controlar ele com todas as forças do meu ser para não degolar alguém, sabe? Para não xingar alguém, para não criar um transtorno na família, para não criar um transtorno no trabalho ou até mesmo no trabalho espírita, né? Então, assim, a gente tem que ter noção da nossa condição, porque eu só consigo melhorar aquilo que eu vejo que precisa melhorar. Eu só consigo transformar uma coisa que eu conheço a forma. Senão, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou transformar? Transformar o quê? Eu não sei o que é isso. Não sei quem eu sou. Não sei como eu sou. Então, eu tenho que avaliar como eu sou, o que eu sou, para poder melhorar, né? É preguiçoso, é procrastinador, não quer enxergar os próprios defeitos, irrita as pessoas não gostam de ficar do seu lado, ou é mimizeiro, é vítima da humanidade. Cada um sabe do seu. Se não sabe, dá aquela respirada, começa a se observar. Começa a observar como é que é a sua ação e reação no mundo, com as pessoas, com as coisas. É daquele que pega o telefone, quando o telefone não obedece, fica assim, vai, entra, joga o telefone longe, joga as coisas. Por quê? Porque o seu orgulho está dizendo, objeto desgraçado, quer fazer o favor de me obedecer agora? Não obedeceu, eu quebro, eu jogo, eu fico chateada, eu reclamo. Isso é orgulho. Então, são pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente tem que observar. Então, agora que eu já estou situada, ou seja, eu sei que eu sou um aluno nessa vida, eu sei que sou um aluno, eu tenho que ter essa posição de aluno. Eu quero aprender, eu quero entender. Eu tenho os meus conceitos, fruto da minha reflexão, mas eu quero saber se eu preciso melhorar esses conceitos, se eu tenho que adequar esses meus conceitos, porque quem fica parado nos seus conceitos não evolui. Se eu já sei que eu sou um espírito imperfeito, que eu tenho muito a aprender, como é que eu vou dizer que isso aqui, essa minha verdade de hoje é uma verdade suprema, eterna, e que eu não vou alterar esse meu entendimento? É uma postura arriscada. Então eu tenho que entender que o que eu entendo hoje pode ser alterado. Eu sou de família católica, apostólica romana, né? Aquela coisa de ir à missa todo domingo, fazer leiturinha, né? Ajoelha, levanta, aquela coisa toda. Mudei. Achava super bacana, gostava mesmo. O padre ia almoçar lá em casa no domingo, meu avô adorava isso, né? Acordava cedo, botava roupinha, ia pra missa, gostava. Algumas coisas eu não gostava. E aí o que me preencheu nessa lacuna, eu abracei, pronto, mudei. Não reclamo do que me foi dado por criação, porque foi uma escada para hoje eu chegar no entendimento que eu tenho, de me considerar espírita. Então a gente tem que ser assim, sabe? Ser grato pelas coisas que nos aconteceram e utilizar isso como ferramenta de transformação para melhor.
reavaliar, repensar o nosso entendimento e as nossas posturas no dia a dia. Então esse é o aprendiz. Então, para que a gente chegue lá, o que a gente tem de reflexão hoje? Bom, eu já falei que a gente foi criado simples e ignorante, que eu tenho que ser espírito puro, eu tenho que ser perfeito, na perfeição do espírito, que é diferente da perfeição de Deus, porque se eu for perfeito igual a Deus, eu vou ser Deus também. E Deus é único, não tem vários deuses. Então eu não vou ser uma deusa. Posso ser uma deusa pro marido, né? Isso tem que ser pro resto da vida. Mas Deus, no sentido que a gente trata aqui, religioso, é um só. E ele não é uma pessoinha de barbinha, não, tá? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus e não quem é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá em tudo. Deus está em tudo. Por isso que ele sabe. Quando cai o fio do seu cabelo, Deus sabe, porque Deus é tudo. Causa primária de todas as coisas, de você, do universo, né? De tudo. E é amor. Jesus veio trazer essa mensagem muito clara. Deus é poderoso, mas Deus é amor. Então tudo que ele faz é por amor. Tudo que os emissários dele fazem é por amor. Então meu anjo da guarda, meu protetor exclusivo, né, meu parceiro aqui de caminhada, tá obrando por amor. Quando ele me intui para que eu faça as coisas que darão o melhor resultado no meu processo evolutivo. Então, quando eu entendo isso, eu já me coloco na postura de não reclamar do que acontece. O que eu estou colhendo hoje não é fruto da minha existência pretérita? É, porque isso é a jornada evolutiva. Eu faço as escolhas lá atrás. Se essas escolhas estiverem de acordo com a lei de Deus, perfeito, vamos seguir adiante, sedimentar essa minha postura. Mas se a minha escolha foi equivocada, eu me desviei da lei de amor, justiça e caridade, eu vou ter que refazer esse caminho. E muitas das vezes, o refazer esse caminho é uma situação de dificuldade que me acontece agora. Doença, desemprego, situação social complicada, família embolada. Tudo isso é material de trabalho para que eu faça as escolhas corretas. Então eu não posso reclamar das coisas que me acontecem. Eu tenho que agradecer, porque fui eu que dei causa nelas lá atrás. E o que eu estou fazendo agora, o meu hoje, eu estou determinando como é que vai ser minha vida daqui para frente. Porque a vida não começa no nascimento e não termina na morte. Minha vida começou quando eu fui criada em espírito. E eu vou seguir adiante, ela não vai terminar nunca. Quando eu for espírito puro, eu vou ser co-criador. E estou lá vivendo. A vida é isso, a vida é sentir, a vida é querer, a vida é pensar. E essa não tem fim. Deus nos criou assim. Então, quando eu falo em entendimento dessa jornada, lá no Evangelho, no capítulo 17, tem um item que fala sede perfeitos. Olha só que maravilha. O próprio Evangelho vem trazer informação. O que eu tenho que fazer para ser perfeito? E dentro dele tem um tópico muito bacana que é do homem de bem. Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o homem de bem e sobre os bons espíritas. Poxa, então se tem bom espírita, tem espírita mandando mal? Tem. Porque se eu tenho bom, eu tenho um espírita que não tá muito bem nessa história, né? Ele é espírita, mas ele tá sendo um bom espírita, como ele coloca aqui? Vamos ver. Quando o Evangelho, né, os espíritos trazem pra gente a questão do homem de bem, eles deixam bem claro que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Essas leis foram tratadas lá no Livro dos Espíritos, né? A justiça é a justiça de Deus, não a justiça dos homens. Essa justiça divina, ela é imutável, porque ela tem por base a lei do amor. Então, ela é imutável, né? A lei de amor é o amor que ele explica, não esse amor nosso, amor egoísta, amor cobrança, amor que sufoca. Não, é o amor que quer ver o bem da criatura, é o amor que quer ver o outro florescer, é o amor pelo outro, sabe? É aquele amor incondicional. Eu não condiciono o meu amor. Ele é incondicional e ele quer a felicidade do outro. E da caridade. A caridade, ela não é só a caridade material, ela é muito mais do que isso, tá? A caridade, segundo o entendimento, e como a entendia Jesus, isso tem a questão no Livro dos Espíritos, é perguntado aos espíritos, qual é a noção de caridade, né, segundo o mestre? Então, a caridade seria a benevolência para com todos,
indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então é o que eu chamo de BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então quando a gente consegue agir dessa forma, a gente está praticando a caridade. Então é fazer o bem, compreender que o outro erra, que ele também é espírito imperfeito que nem eu, então ele erra, e eu não sou aí juiz e carrasco do erro de ninguém, né? Eu posso identificar o erro, mas eu não posso condenar sem misericórdia nenhuma quem erra. O erro é o erro, isso é fato. É o que eu falo com os meus filhos. Não gostei do que você fez, mas não vou deixar de te amar. Preciso corrigir o que você fez porque te amo. Mas o erro é erro, né? E ele eu não posso aceitar. Mas eu tenho que entender que a criatura está num processo de crescimento. E a caridade é, vamos ser desprendidos, vamos tirar a poeira do armário, meu guarda-roupa inteiro está aqui atrás, essas 3 portas. Tem que tá ali, não está ali, não preciso. Entendeu? E segue adiante, sai doação. Vamos movimentar, vamos tirar essa energia, sabe? Olha, a roupinha não deu, manda adiante. Olha, o utensílio não deu, manda adiante. O pessoal da Rocinha precisa pra caramba. Leva lá pro bazar. A gente tem um bazar lá na Rocinha do Rita, né? O Rita de Cássia lá do Leblon. Leva a doação lá. A gente separa, né? O que a gente acha que é adequado, a gente leva pra Rocinha. E lá tem um bazarzinho delas, que é simples. A gente não sai doando, a pessoa compra 50 centavos, é R$1, que é para ter a dignidade de escolher o que vai levar, sabe? Mesmo que pague 10 centavos, ela escolhe a roupa, ela escolhe o utensílio para sua casinha. Então isso é bem bacana, porque não é de graça, mas também é dentro da possibilidade da realidade daquela comunidade. É duro, né? Eu trabalho na Rocinha, eu sei que às vezes a gente, observando lá, a gente percebe que, né, o que é rico, né? Você come 3 refeições por dia, você tem um iogurte às vezes, ou um refrigerante, ou a possibilidade de ir para uma farmácia, comprar um remédio que você precisa quando acontece alguma coisa. Vou te dizer com toda a sinceridade do coração, você é milionário. Tá? Porque tem muita gente que ali, logo do nosso ladinho, não tem essa realidade, não tem essa possibilidade. Então, continuando lá no nosso homem de bem. Então, o homem de bem é o que cumpre a justiça de amor e caridade. Algumas características que o Evangelho traz pra gente desse homem de bem. Bem tópico, tá? A relação dele com Deus e com a sua condição espiritual. Ele deposita fé em Deus, ou seja, ele confia em Deus, na bondade, na justiça, na sabedoria, né? Sabe que sem a permissão de Deus nada acontece e submete a sua vontade a de Deus. Ó, Deus, eu quero isso, mas se não for pro melhor para mim, tudo bem. Me ajuda a ficar conformado. Não se revolta quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Não é para revoltar. É para entender que tem uma vontade suprema que me ama incondicionalmente e que sabe qual é o melhor caminho para mim. Então, às vezes eu quero ir por ali e ele diz, olha, não vai porque não é o melhor para você. Então, eu tenho que me submeter a essa vontade. Então, um homem de bem entende isso e ele flui nisso tranquilamente. Tem fé no futuro, tá? Então, ou seja, ele coloca os bens espirituais acima dos temporais. Sabe? Eu sei que o que eu estou passando agora é transitório. Eu sei que hoje eu posso desencarnar, eu posso morrer hoje. Quem me garante que eu vou me aposentar? Quem me garante que eu vou, sei lá, ficar até os 70, 80 anos? Ninguém, nada. Por mais que eu tenha alimentação saudável, hábitos saudáveis, não é isso o que determina. O que determina é o que foi programado para essa minha etapa evolutiva. Para o meu progresso, quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu tenho que estar ciente disso. Tá? A relação do homem de bem com o mundo material. Sabe que são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. As dificuldades que acontecem na vida, as dores, as decepções, ou seja, aquilo que a gente não quer que aconteça, porque todo mundo quer como é que é? Água de coco, sombrinha, a gente só quer facilidade, a gente não quer dificuldade. Tudo bem, não é ruim pensar assim, mas o que a gente tem que entender? Que acontece dificuldade. Nós estamos no plano material para nos aprimorar. E esse processo eu tenho que passar, eu tenho que ultrapassar barreiras.
Então, as dificuldades que me acontecem ou são para provar conhecimentos e posturas, ou seja, para sedimentar aquilo que eu já adquiri em outras vidas, ou então para eu refazer. Então, aquele parente difícil, aquela circunstância complicada, às vezes isso é para que eu refaça relacionamentos, vibrações que ficaram ruins em outra existência. Então, eu preciso entender isso e não querer colocar essas dificuldades embaixo do tapete. Não dá. Eu tenho que olhar, eu tenho que orar e pedir a Deus, me dá força, me ilumina, me ajuda a vencer essa dificuldade. Porque se ela caiu no meu colo, é porque ela é minha. Deus não erra. Então eu tô doente agora porque Deus errou? Fiquei desempregada agora porque Deus errou? Não. Alguma coisa aconteceu que te levou para essa circunstância, trabalha com ela. Aprende a vencer os obstáculos e para de ficar reclamando dos obstáculos. Já tá aí, é fato. Eu falo dos meus filhos, contra fato não há argumentos. Não adianta você ficar argumentando se o negócio tá aí. O que você pode fazer com ele? Dá para fazer alguma coisa? Faz o teu melhor. Para de dizer, deixa eu ver o que dá para fazer de repente. Não dá para fazer, não. Encara. Vai de frente, faz o teu melhor. Faz o teu melhor. Bota essa frase na cabeça. Eu vou fazer o meu melhor. Não consegue fazer sozinho? Pede ajuda. A gente é uma coletividade, ninguém aqui é um eremita sozinho. Nós estamos juntos, aqui é para um ajudar o outro. Tá lá, qual é o objetivo da encarnação? A sua evolução espiritual e colaborar com a obra da criação. Pergunta do Livro dos Espíritos e essa foi a resposta. Como é que eu colaboro para a obra da criação? Ajudando. Quem precisa de ajuda. Seja companheiro de família, seja da onde for. Se eu posso ajudar, não é se intrometer na vida do outro, é diferente. Você ficar dando conselho e dizendo o que o outro tem que fazer é uma postura arriscada, porque você está dando esse conselho com base no teu arcabouço intelectual, moral, o seu sentimento, a sua forma de agir no mundo. Pode ser muito diferente da forma do outro. Então, um conselho que a gente pode dar é o ombro amigo, eu estender a mão e dizer, olha, vai passar, isso vai melhorar, vamos orar, vamos entender o que está acontecendo, vamos colocar aqui, vamos tentar enxergar de maneira clara, olha, isso é isso. Dessa forma, pede intuição para Deus para te ajudar a ajudar também, para a gente não se intrometer, atropelar o outro. A gente não pode atropelar o outro, você tem que auxiliar o outro. Chegar a dizer, eu separo ou não separo? Olha, companheiro, essa resposta quem tem que dar é você. O que eu posso dizer para você é, serena teu coração, não faça nada nervoso, não faça nada irritado, não faça nada sem refletir. Ora de noite, pede ajuda ao seu anjo da guarda, para ver se efetivamente é uma hipótese que você tenha que deixar essa relação para o bem da evolução de vocês dois ou de filhos. Então, assim, não é separa assim porque não vale nada, é um cafajeste, não tem vergonha. Eu não sei. Eu não sei o contexto daquela relação para dar para dar essa determinação. Então, a gente tem que ter muita cautela. Mas o auxílio, a gente tem que estar sempre de coração aberto para ajudar. Então, quanto ao mundo material, o homem de bem, ele não se envaidece da sua riqueza, do que ele tem, da sua condição, porque a gente sabe que isso aqui tudo é empréstimo de Deus. Essa carinha bonitinha aqui, amanhã pode ter um nhaca qualquer e ficar deformada. Então, eu sou linda, maravilhosa, poderosa. E aí, sofre um acidente, derrama, sei lá, alguma coisa no rosto, fica toda deformada. Pode acontecer. Pode, um derrame facial, com aquele paredesia facial, pode acontecer. Saúde, pode deixar de ter. Que mais? Riqueza, pode ir pro ralo. Porque Deus dá, Deus tira, quando é necessário para a evolução daquele espírito. Então a gente tem que saber usar esse cenário que nos foi dado, seja de riqueza, de pobreza, de classe média, de beleza, de não beleza, de ter um corpo que funciona 100%, de ter um meio destrambelhado. Isso são os melhores cenários que Deus arrumou para a etapa evolutiva de cada um. Por isso é que é tudo tão diferente aqui no planeta Terra. Cada um tem o seu cadinho do que tem que dar conta nessa etapa evolutiva.
não pode ser igual um do outro, porque a nossa história de vida, desde o momento da criação, é diferente. Eu sou diferente do meu marido e dos meus filhos. A gente está todo mundo no mesmo balaio para evoluir. Mas as coisas que eu tenho que passar são completamente diferentes das coisas deles. E a gente tem que entender isso. Tá? Então, tudo que é dado é emprestado. Inclusive a família. Né? Eu já tive outro pai, outra mãe, outro marido, outros filhos. E a gente tem que entender isso. Né? Que mais? Vamos lá. Né? Em relação a si próprio. O que o homem de bem, como é que ele flui em relação a ele mesmo? Né? Então ele interroga a sua própria consciência e pergunta se não praticou mal naquele dia, se fez tudo bem que podia fazer, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, sabe aquela coisa, não ajudar, não, deixa que outro faz. Não, o homem de bem se pergunta, será que eu deixei de ser útil quando eu podia? Se ninguém tem alguma queixa contra ele, se fez ao outro tudo o que desejaria que o outro o fizesse. Aquela tal de troca de lugar, né? Ele fica satisfeito, o homem de bem, tem satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, né? Em deixar os outros felizes, nas lágrimas que enxuga, na consolação que espalha. Né? O primeiro impulso do homem de bem é de pensar no outro antes de pensar em si próprio. É de ajudar o interesse do outro antes do próprio interesse. Né? Já o egoísta não. O egoísta, ele calcula os prós e os contras de todas as suas atitudes, até das generosas. O homem de bem não. Ele faz por fazer. Ele faz o bem pelo bem. Ele não alimenta rancor, ódio, nem desejo de vingança. Não alimenta. Veja bem, ele não está dizendo que a gente não sente. Ele está dizendo que a gente não alimenta. Tem uma grande diferença. Sentimento e emoção são duas coisas distintas. A emoção, eu não freio. Ela vem. Alguém fez alguma coisa que eu fiquei com uma raiva enorme. Aquilo veio. Eu não tenho como dizer, não vou ficar com raiva. Veio. Agora, eu não alimento isso. Quando eu começo a racionalizar aquilo que veio, aí já passa a ser sentimento. Então, o meu sentimento não pode ser de alimentar aquela raiva que veio para virar isso em vingança, em rancor. Por isso que ele põe aqui no Livro dos Espíritos que o homem de bem, ele não alimenta esses sentimentos ruins. Ele racionaliza, aí ele coloca em prática aquilo da caridade, que é a indulgência e o perdão. Eu entendo que aquele que me magoou é ainda um espírito inferior que fez errado e vai ter que dar conta na sua jornada evolutiva. Ao mesmo tempo que eu pratico, não. Então eu deixo eu perdoar esse companheiro meu e não alimentar esse sentimento ruim dentro de mim. É por aí. Isso é exercício diário que a gente vai praticando. Mas eu ainda tô com raiva do fulano? Tô, mas o fulano é um espírito que está em jornada evolutiva e eu tenho que tirar daqui essa coisa ruim que ficou na nossa relação. Ou chama para conversar, de boa, falando, olha só, aquele dia que você me respondeu, você usou um tom de voz meio alto, eu fiquei um pouco chateada, eu não gosto que falem alto comigo, né? Então, eu só queria te colocar isso tranquilamente depois. Não é ficar com aquele engasgado, quando a pessoa falar mais alto, você berra de volta, não grita comigo, seu estúpido! Aí não vai resolver, vai alimentar ódio com ódio, aí é que a gente está alimentando o ódio, o rancor, a vingança. Então, quando eles falam isso pra gente prestar atenção. O que mais? Aí ele diz que estuda as próprias imperfeições e tenta melhorar. Aí tem um olho bom para os seus companheiros de caminhada e não aquele olhar crítico. É o que eu digo, o irmão de caminhada, ele erra, eu tenho que olhar o erro. Poxa, aquele irmão mandou mal, naquilo que fez, mas coitado, que Deus o ajude a achar essa centelha divina em seu coração e que ele possa agir bem daqui para frente. Isso é o homem de bem. Então, quando a gente passa lá, depois pega lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho, o capítulo 17, que é muito rico, tem muita informação e é precisando de seminário de fim de semana para tratar com vocês todos os caracteres do homem de bem, porque cada itemzinho a gente tem um mar de reflexão em relação ao que eu posso fazer
né? Aonde eu estou me adequando nessa postura do homem de bem, aonde eu não estou mandando bem, preciso melhorar, sabe? Eu sou dessa que penso muito em mim, no meu primeiro, eu sou insegura com essa questão, né, do mundo material, então eu guardo muita coisa, né? Pode ser que eu precise. Aí você trabalha melhor isso. Uma coisa eu aprendi na vida. Sempre que eu precisei de alguma coisa, ia acontecer alguma coisa, preciso de dinheiro, ia acontecer alguma coisa. Veio. Então é bem aquilo que tem na passagem do Evangelho. Não se preocupa com as questões do mundo material, porque Deus sabe do que você precisa. Faz a tua parte. Trabalha honestamente o teu dia a dia. Corre atrás. Não seja procrastinador, não seja preguiçoso. Vai à luta. Não seja orgulhoso com o trabalho que você tem que realizar. Todo trabalho é digno. Não tem um trabalho que não seja digno. Você vai fazer o seu trabalho honesto, correto, moralmente aceitável. Então faça, porque Deus vai te ajudar. Então, continuando, quando a gente trata desses caracteres do homem de bem, logo em seguida, os Espíritos trazem no Evangelho pra gente o que seria o bom espírita. E ele diz assim, olha, bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Que resultados acima expostos? Quando ele falou dos caracteres do homem de bem e dos caracteres da perfeição. Então, se eu ler o homem de bem, se eu perceber o que é o homem de bem, e se eu conseguir colocar isso aqui dentro e buscar adequar a minha postura àquilo que está ali, eu tô aqui, tô certa, tô fazendo espiritismo, tô sendo o verdadeiro espírita. Aí sim, eu tô sendo o espírita bom, que ele coloca lá, o bom espírita. Então, o espiritismo não veio trazer nenhuma novidade absoluta, né? Nada assim absurdo do que já existia, não. Tá? Ele se prega na moral evangélica cristã e vem me explicar aquilo que já estava falado, né? Que eu tenho que agir com amor, com caridade, eu tenho que olhar o próximo, eu não posso ser egoísta, eu não posso ser orgulhoso, eu tenho que transformar isso em mim, né? E eu tenho que colocar a fraternidade em movimento. A gente não está aqui para competir, a gente está aqui para colaborar um com o outro. Essa é a realidade do espírito encarnado. A vida não é uma competição em que vai vencer o mais forte. A vida é uma colaboração entre irmãos de caminhada. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente estende a mão para quem está precisando e estende a mão quando a gente está precisando de ajuda. Tá? E o que ele coloca aqui? Olha, os espíritas imperfeitos são aqueles que observam o que a doutrina espírita traz de informação, observam esses fenômenos de psicografia, psicofonia e tantos outros, né, fenômenos espíritas, e, pô, bacana, legal, você entendi o livro, pô, tem a coleção inteira aqui, muito bacana, minha biblioteca espírita, mas não faz nada para se melhorar. Não coloca isso em movimento, não muda o seu jeito de ser, entra naquela síndrome do eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, que a gente chama de síndrome Gabriela, né? Quem assistiu Gabriela Cravo e Canela, tem lá aquela música, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não seja uma Gabriela. Espírito imperfeito eu sou assim mesmo, né? Eu sou estourado, fala a verdade na cara do outro, sou mal-humorado. E tá fazendo o que para melhorar isso? Tem que melhorar. A gente tá aqui para melhorar. Tem jeito. Olha só, tudo tem jeito. Eu tenho jeito. Você tem jeito. Porque eu tenho centelha divina aqui dentro. Eu vim aqui com um projeto feito pelo plano espiritual, pelo meu mentor, pelo meu guia, pela colônia onde eu estava. Absolutamente programado para dar certo. Eu sou um projeto para dar certo. Você é um projeto para dar certo. Todo mundo que está aqui é um projeto para dar certo. Porque todos somos filhos de Deus. E Ele nos ama igualmente. Não tem preferido e não tem excluído para Deus. E Ele cuida com mais carinho daqueles que estão fazendo mais besteira. Não é com mais carinho, como é que eu vou dizer?
e com mais proteção. Você está andando bem? Você está fazendo o certo? De vez em quando tem uma dúvida, anjo da guarda me ajuda, anjo da guarda está ali, o anjo da guarda só ele te serve, tá bom? Beleza. A gente vai até ser ajudante nessa história. Agora tem o outro que está todo destrambelhado, que a gente olha assim, meu Deus, tá lá o anjo da guarda dele, tá o anjo da guarda da mãe dele, tá todo mundo, a rede de proteção tentando fazer aquela criatura abrir o seu coração, dar uma brecha para Deus entrar ali. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Eu tenho poder de escolha. Deus sabe o que é melhor, Ele dá uma corrente de ajuda para me colocar no caminho correto. Mas se eu não quiser, Ele deixa eu com a liberdade. Por quê? Porque às vezes é só na dificuldade, lá na frente, que eu vou aprender. Eu tenho o meu momento de aprender. Deus não quer que a gente aprenda pela dor, Ele quer que a gente aprenda pelo amor. Mas se eu quiser pegar o caminho da dor, Ele deixa. Porque conhecimento e evolução não é imposto, é conquistado. Então não adianta impor. Isso tem que vir de dentro, isso tem que brotar da pessoa. Então, o que o Espírito faz para te proteger é para que você consiga fazer a sua própria evolução. Esse é o amor, esse é o amparo que a gente tem. Agora, você pode estar certa que quando eu estou lá toda errada e que eu peço ajuda, a ajuda vem. Ah, ela vem. Entendeu? A oração que eu até faço pelo meu companheiro que está todo errado, ajuda ele. Porque às vezes chega a minha vibração boa, o meu desejo, a minha intenção boa chega nele. Então a gente tem que entender isso. Então o bom espírito, ele coloca em movimento todo o conhecimento que ele pega dessa doutrina. E o espírito é imperfeito, é aquele que só vê o conhecimento e fica parado e nada faz. Então que nós possamos ser os espíritas verdadeiros, que compreendem o que é o homem de bem, entendem que ainda não consegue 100% daquilo, né, que tem lá suas limitações, mas que busca a cada dia, a cada instante, a cada oportunidade de escolha, colocar em movimento, se aprimorar, sabe? É como diz, combater o bom combate. O combater o bom combate é portas adentro do meu coração. Tem determinadas posturas minhas que são confortáveis, são a minha zona de conforto, mas não são mais convenientes depois que eu li o Homem de Bem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Isso é a minha batalha do dia a dia. É quando eu saio da minha zona de conforto, porque eu sei, porque eu confio em Deus, eu confio nesse mecanismo, eu entendi o homem de bem, eu entendi os caracteres da perfeição, eu estudei a lei de justiça, amor e caridade e eu vi que a minha postura não está 100%. Então eu busco os mecanismos de modificação. E saiba que nesse processo a gente tem uma nuvem de ajudantes, não só o anjo da guarda, mas todos os espíritos bons que torcem para a nossa vitória. Então, seja perfeito, tenha capacidade, tenha confiança de que todos seremos, né, aquele homem de bem que está lá no Evangelho, que nós somos espíritas verdadeiros, que a gente busca a nossa transformação e que a gente faça isso de cabeça erguida. Se caiu a dificuldade no meu colo, obrigada, Senhor, eu vou correr atrás de vencer essa dificuldade com muita dignidade, porque eu sei que não está aqui por acaso. Eu sei que lá atrás, em algum momento, eu fiz coisas que caíram essa dificuldade agora para mim e que eu possa vencê-la junto com a tua proteção e a tua orientação. Que a gente possa ter aí, né, um final de dia maravilhoso e que o nosso futuro seja com muita alegria, porque o espírita não tem que ser triste nem carrancudo, o espírita tem que ser alegre, sabe? Eu sou filha de Deus e eu fui feita para brilhar, que a minha luz brilhe cada dia mais. Graças a Deus.